Tudo bem, pessoal? Bom, hoje, dando início a mais uma série do Up Enfoque, a gente vai falar sobre políticas públicas para doenças raras. O Up Enfoque, ele é um conteúdo destinado a doenças raras. Nós estamos trabalhando o mês de fevereiro todo neste tema. E hoje a convidada é a Amira Wada. Ela é advogada, ela é vice-presidente do Instituto Vidas Raras e ela veio para falar para a gente então sobre políticas públicas. Amira, seja bem-vinda. Por favor, apresente-se melhor, conte um pouquinho mais de você e como contextualizar então políticas públicas para portadores de doenças raras. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Como o Bruno falou, meu nome é Amira Wada, eu sou advogada, eu trabalho com doenças raras há 13 anos aqui no Instituto Vidas Raras, uma organização que tem mais de 20 anos de trabalho e atuação com pessoas com doenças raras. Políticas públicas, o que são políticas públicas? Políticas públicas são as diretrizes que os governos criam para que a gente possa ter acesso ou à vacinação, ou a um tratamento, a como funciona a escola. Então, políticas públicas, elas são regras e diretrizes que o governo cria para que a gente saiba como funcionam os serviços oferecidos por eles. Quando a gente fala de políticas públicas na área de saúde, nós temos muitas políticas públicas que tratam das grandes massas, né? Então, a gente tem política pública voltada para diabetes, AIDS, vacinas, e para doenças raras nunca existiu nada específico. A gente tem o SUS, que foi criado em 1988, regulado em 90, e aí em 1990 também saiu uma lei que fala sobre a genética no SUS, que ali trataria um pouco das doenças raras, já que a grande maioria das doenças raras são genéticas, elas têm um cunho genético. Porém, essa lei, essa política pública, ela nunca foi desenvolvida, regulada pelo Ministério da Saúde. Então, ao longo dos anos, muitas associações, muitos médicos, aí a gente fala de associações de pacientes, associações médicas, sempre pleitearam o Ministério da Saúde, a Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, que fossem criadas políticas específicas para doenças raras. Hoje, as pessoas com doenças raras, elas se beneficiam das políticas públicas criadas para pessoas com deficiência, porque muitas delas, às vezes, acabam desenvolvendo deficiências físicas e intelectuais. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele acaba trazendo essa proteção para também as pessoas com doenças raras. E hoje existe uma portaria que fala da doença rara no SUS, como essas doenças raras vão ser acolhidas pelo SUS e como eles vão ser tratados no SUS. É uma lei, uma portaria que ainda precisa ser desenvolvida e a gente sabe que a gente ainda precisa caminhar muito para que todas as pessoas com doenças raras sejam devidamente acolhidas, para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce. Por isso que a gente brigou muito pela ampliação do teste do pezinho, que a triagem neonatal é uma política pública de diagnóstico precoce de doenças que têm mais prevalência ou não. E então a gente sabe que com a ampliação do teste do pezinho, dessa triagem neonatal, essas crianças vão passar a ser diagnosticadas mais cedo, tratadas mais cedo e acolhidas pelo sistema de saúde mais cedo. Então o acompanhamento delas vai acontecer de uma maneira mais célere. Então, elas não vão ter as evoluções e todos os problemas que elas teriam sem o acompanhamento. Elas não vão precisar passar pela peregrinação do diagnóstico e dentro do SUS. Que a gente sabe que essa peregrinação da falta do diagnóstico traz um aumento ainda maior das filas, do custo do SUS, porque você acaba passando por diversos médicos, tendo um gasto desnecessário. Se você já for diagnosticado, você já vai ser melhor encaminhado. Então, políticas públicas, elas podem ser feitas através do executivo, por meio de portarias publicadas pelos ministérios,
ou através de lei promulgada ou pelo presidente ou pelo Senado. Então, quando a gente tem uma lei ou alguma coisa que vem do Congresso Nacional, o Executivo ele vai precisar criar uma regulação, desde que seja explicando como esse programa vai funcionar, de onde vai vir a verba para que esse programa funcione. Então, esse é um pouquinho do geral da política pública. Uhum. Tá, eu entendi mais ou menos, né? Mais uma vez, falei para você no início da nossa apresentação aqui no off, né? Vou aprender muito, é um assunto que eu não domino, então me desculpe e me corrija se eu fizer algum apontamento aí não tão correto. Mas tá, o portador de uma doença rara, então ele vai usufruir de leis que existem para assistência, porém não é nada classificado ou direcionado a esse grupo de pessoas, né? Então ele usa de uma assistência por alguma deficiência intelectual, depois por uma deficiência física, enfim, mas não tem nada voltado para ele. É isso? Entendi correto, né? Exatamente, né? Vamos falar de aposentadoria, que é uma questão muito importante para pessoas com doenças raras, com deficiências físicas. Todo mundo fala assim, mas não tem a minha doença lá no rol de doenças que podem ser aposentadas. Não, mas a comorbidade que a sua doença trouxe não está. A comorbidade é o que essa doença te causou, a sua dificuldade de locomoção, a sua cegueira, todos esses problemas que essa doença te trouxe, elas não se encaixam ali. Então, a gente sempre pede para o médico, quando for fazer esse relatório desse paciente, que explique sobre a doença do paciente, mas também explique sobre as comorbidades desse paciente, sobre os outros problemas que esse paciente desenvolveu, que essa pessoa desenvolveu por causa da doença, e que inclua esses CIDs para que o perito ou a pessoa que esteja analisando esse documento entenda que tem vários CIDs que se encaixam. Então, eu sempre falo para todos os pacientes, quando me perguntam como é que eu faço, eu falo assim, olha, você vai conversar com o seu médico, pedir para ele fazer um documento bem completinho, colocar todos os problemas de saúde que você tem, todos os CIDs, e ande sempre com esse relatório. Porque com esse relatório bem completo, você consegue solicitar a sua aposentadoria, se for o caso, se você se encaixar nas regras da Previdência Social. Você pode, aqui, eu vou falar do estado de São Paulo, que tem alguns benefícios, e na capital, de locomoção gratuita para pessoas que fazem tratamento de doenças crônicas, e a grande maioria das doenças raras são crônicas, elas não têm cura, então para que ele tenha acesso a esse benefício. Aqui em São Paulo a gente também tem isenção de rodízio, né? Não são todas as cidades que têm. Então, eles precisam desse relatório. Então, eu sempre falo, tenham uma pasta com os documentos pessoais de vocês, esse relatório bem completo que explica a sua doença, que explica os outros problemas que você desenvolveu por causa dessa doença, para que você possa ter acesso a todos esses benefícios que existem para pessoas com deficiências, ou com câncer, ou com outras doenças lá catalogadas, para que vocês possam ter acesso ao que é de direito de vocês. Então, apesar de não ter o nome da sua doença ali, isso não quer dizer que você está excluído desse direito, que de alguma forma você está sendo cerceado, que você está sendo impedido de ter acesso. O que a gente precisa, né, isso não é burlar o sistema, isso é mostrar para o sistema o que eles estão pedindo. A gente não vai criar algo que você não tem, a gente só está mostrando com outro nome o problema que você tem, e tudo bem. Então, assim, você está falando do CID da sua doença, e a gente precisa lembrar que nem todas as doenças raras têm um CID, um códigozinho ali internacional, então a gente precisa, às vezes, incluir outros códigos internacionais de doença, que é o CID. Então, a gente sempre pede para os médicos e para as famílias conversarem com os seus médicos, explicando a necessidade de eles falarem mais, não só da doença, mas também dos problemas que a doença causou neles. Certo. Eu ia te perguntar se o direito, né, da assistência de um portador,
só é a partir, se ele só inicia esse direito quando ele tem um laudo na mão. Um laudo, na minha cabeça era um laudo laboratorial, um diagnóstico fechado, médico. Então não, talvez com um relatório mais completo, sendo uma tentativa, né, médica de encontrar essa causa, de definir um diagnóstico, com esse relatório que você comentou, ele também tem os mesmos direitos com quem já está com o diagnóstico definido, já está... O diagnóstico ele vai te dar direito a um tratamento, se tiver algum tratamento para essa patologia específica. Aí é sempre interessante que você tenha um diagnóstico, um laudo laboratorial ou um exame de DNA, qual seja o instrumento para diagnosticar aquela patologia. Mas o seu direito ao acesso a essas políticas públicas que existem para pessoas com deficiência, para pessoas com alguma doença crônica, ela começa desde o momento que você apresenta essa deficiência, essa dificuldade. Então, assim, o diagnóstico, ele vem para tirar a família daquela incerteza, né, porque faz 13 anos que eu trabalho aqui e não muda. O diagnóstico, ele traz uma tranquilidade para a família de saber com o que eles estão lidando. É óbvio que traz um luto também de alguns dias para você entender o que você vai passar, o que você vai enfrentar a partir desse diagnóstico de uma doença rara, mas ele também te traz o conhecimento e a força de saber, não, eu estou lidando com isso, eu tenho esse sistema de apoio através desse grupo de associação, esse grupo de pais e esses médicos que conhecem da doença, e eu vou saber lidar com os problemas do meu filho, ou da minha filha, ou do meu esposo, ou da minha mãe, porque a gente sabe que algumas doenças raras têm uma manifestação mais tardia. Mas o direito a uma aposentadoria, ao acesso a um LOAS, ele começa desde o momento que você tem a deficiência, independente ou não de você ter um diagnóstico fechado para uma patologia específica. Certo. E a acessibilidade a tudo isso, ela é fácil? Assim, as pessoas buscam por isso constantemente, são assistidas, têm de fato direito exercido ou não? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em tratamento, são tratamentos caros, né? Plano de saúde eu não sei se cobre, aí não conheço mesmo, não sei se cobre. No particular, isso é muito dinheiro que entra em jogo. Então, assim, quando a pessoa inicia, né, essa busca, ela é dolorosa, é difícil ou não? Vamos lá, se a gente está falando dos direitos sociais, de suporte, como aposentadoria, LOAS, a gente tem que cumprir as burocracias, né, que existem em lei. Então, a gente sempre pede para que eles conversem com a assistente social de onde eles fazem acompanhamento, para eles pegarem todas as orientações, e eles podem fazer essas solicitações nesses órgãos sem nenhum advogado, sozinhos, desde que eles tenham ali todos os documentos. Aí, quando a gente fala de tratamento, né, aí isso depende. É um tratamento que está incluído no SUS, que já está disponível no SUS. Eu vou te falar a mucopolissacaridose, que é uma doença rara, degenerativa, progressiva, que é a doença do Dudu, que é o filho da Regina Próspero, que foi uma das fundadoras aqui do Instituto. Esse é um tratamento que ficou muito tempo sendo judicializado pelas famílias, né? Então, é um tratamento que estava aprovado na Anvisa em 2006 ou 2007 e só foi incluído no SUS em 2017. Então, foram 10 anos de batalha para que esses medicamentos estivessem incluídos e disponíveis no SUS. Então, através de uma ação judicial, o paciente vai demorar hoje cerca de quase um ano e meio para ter acesso a um tratamento de alto custo para uma doença rara. Se o tratamento está incluído no SUS ou na ANS, né, dependendo do plano de saúde que você tenha, normalmente é um prazo de 3 meses desde a solicitação inicial para que você tenha acesso a esse tratamento. Então, são alguns passos burocráticos, né? Então, você vai ter que, vamos falar de um medicamento incorporado. Você vai ter que ir na farmácia de alto custo da sua cidade,
perguntar quais são os documentos que você precisa para ter acesso a esse medicamento que o seu médico te prescreveu. Eles vão te passar uma lista. O médico vai ter que preencher um formulário do SUS, que ele pode preencher tanto online quanto à mão, fazer um relatório médico, uma prescrição original, juntar os documentos pessoais e protocolar nessa secretaria de alto custo. Esperar a análise, que normalmente demora 30 dias para que você receba um comunicado, uma carta da secretaria que te atende, dizendo, olha, você pode vir retirar o medicamento tal dia, ou não, a secretaria não pode fornecer esse medicamento para você, porque você não se encaixa no protocolo de tratamento dessa doença. Então, são burocracias fáceis de se resolver se a pessoa que está te atendendo dentro dessa farmácia de alto custo tem paciência para te explicar, e se você também tem paciência para ouvir, né? Eu falo que às vezes a dificuldade é entender o que o outro está te falando e cumprir com essas normas. A gente precisa lembrar, quando a gente fala de poder público, a gente fala de prestação de contas, a gente fala de tribunais de contas, observando o que essas pessoas estão fazendo no seu cargo público, e nós, como assistidos, como cidadãos, temos que ter também essa responsabilidade de fazer um bom uso e uma prestação adequada de documento para que tudo seja feito da maneira adequada. A gente sabe que às vezes é muito difícil, né? A grande maioria das nossas famílias aqui no Instituto são de uma condição de estrutura familiar um pouquinho mais complicada, né? Ou porque a família está passando por um momento financeiro difícil, ou porque a família está passando por um momento estrutural difícil com um diagnóstico. Então, o trabalho das associações também de pacientes é de acolher essas famílias, de orientá-las em relação a esse caminho, fazendo com que eles possam ter acesso a esse tratamento, se for o caso, de uma maneira mais célere e correta, sem que eles tenham que passar por toda essa dificuldade de, esse seu documento está errado, o médico não preencheu corretamente. Então, a gente sempre busca fornecer informações para que eles possam fazer isso de uma maneira mais tranquila. Entendi. E a questão que você colocou um ponto aí, que às vezes fica até 1 ano e meio para encontrar, né, de fato, ter esse acesso. Nesse período, existe algumas alternativas ou é uma questão de tempo mesmo e, enfim? 1 ano e meio é para ações de medicamentos através de ações judiciais, que infelizmente às vezes é a única solução que um paciente com doença rara tem para ter acesso a um medicamento. Nesse meio tempo, a gente tem que torcer para que o órgão responsável, ou secretarias de saúde, ou a União, faça a aquisição desse medicamento de uma maneira mais célere, e o nosso papel e de todas as pessoas envolvidas é mostrar para o Ministério da Saúde a importância desse tratamento ser iniciado. Nós, infelizmente, já perdemos alguns pacientes nessa espera, né, e isso é muito doloroso, porque você tem ali uma esperança e você, por causa de burocracia e por causa de forças diversas, eu não quero ser indelicada, a gente sabe que eles acabam não tendo acesso e tendo ou uma evolução do quadro clínico de uma maneira que o tratamento já não vai mais fazer o efeito esperado, então ele não vai ter mais uma indicação de tratamento, ou ele vai a óbito e a família não consegue dar o melhor para essa pessoa que realmente precisava da assistência do Estado e não teve. Certo. E aí você comentou também que o papel, uma das etapas do processo ou da ajuda é o Instituto acolher e orientar, e assim como outras organizações. Então, se você puder contextualizar um pouco mais sobre como que vocês, né, ajudam, auxiliam essas pessoas, e as outras instituições também fazem, né, não precisa falar em nome do Instituto em si, mas de todas as organizações, porque às vezes é um incentivo a pessoa ir buscar todas as alternativas, né?
Senão a judicial é a acolhedora. Na realidade, quando as associações começaram a nascer no Brasil, lá em 1990, com o advento da AIDS, e as organizações começaram a perceber que se eles não se unissem, as políticas públicas voltadas para esse grupo não aconteceriam. E o nosso foco aqui como instituição sempre foi orientar essas famílias sobre como lidar com a doença, porque a gente vem de um tempo onde o acesso à informação sobre o que são doenças raras, como cuidar, como manejar essas doenças eram muito escassos. Então, nós sempre focamos em dar informações para essa família, acolher essas famílias do lado social. Então, hoje a gente tem um programa de apoio psicológico, de apoio social, então a gente trabalha muito próximo disso, e de orientação ao acesso ao medicamento, para que eles procurem o Ministério Público, as defensorias. Em paralelo, a gente cobra o Ministério da Saúde, as secretarias da saúde, para que as políticas públicas, os medicamentos, para que todos os direitos que essas pessoas precisam sejam garantidos, para que os tratamentos estejam disponíveis no SUS ou na ANS, para que eles tenham acesso a um diagnóstico. Então, hoje, a média de diagnóstico de uma doença rara no Brasil varia de 3 a 6 anos. Então, é um tempo muito longo, aí 3 a 6 anos desde o primeiro sintoma que essa pessoa tem. Então, ela vai passando por um período muito difícil de incertezas, de medo do que ela está enfrentando, porque ela não sabe o que ela está enfrentando, até chegar a um diagnóstico, e depois esse diagnóstico vem, tem tratamento? Eu posso fazer esse tratamento? Posso. Legal, o médico prescreveu. Tá no SUS? Eu vou conseguir através do meu plano de saúde? Ah, não, os dois negaram porque não estão na lista. Eu pedi ali administrativamente e os dois negaram. E agora, o que eu faço? Eu desisto, fico sem um tratamento, ou procuro um advogado, a Defensoria Pública, o Ministério Público para fazer essa solicitação. Então, as associações espalhadas pelo Brasil, porque são muitas que fazem um trabalho muito sério, elas estão aqui para orientar essas famílias, desde a ter acesso a uma cesta básica oferecida pelo município, ao transporte para que ela possa fazer o seu tratamento em outra cidade, ou até mesmo como é que eu faço para ter acesso a esse medicamento? Quem que eu procuro? Então, as associações estão aqui para suprir, às vezes, o papel do Estado em relação ao acolhimento dessa família. A gente fala que nós somos o terceiro setor. O terceiro setor eu não sou uma empresa com lucros, eu não sou governo. Eu estou aqui para suprir o que esses dois setores não me dão, não podem me dar. Então, procurem as associações dos seus estados, conversem com eles, ajude essas associações, porque elas têm um trabalho extremamente importante para que você tenha um bom tratamento, os seus direitos todos garantidos, e que o governo lembre de vocês de nós, né? Quando eles estiverem pensando nos seus programas de governo, pensando no orçamento. Então é importante lembrar que nesse orçamento aprovado essa semana, não tem valor para pessoas com doenças raras especificamente. Você não tem ali nenhum valor voltado para esse grupo de pessoas, para construir uma política pública. E aí a gente fala de política pública na educação, na previdência social, no trabalho, na saúde. A gente precisa ser acolhido por todos os ministérios, porque nós estamos envolvidos em todos os setores da sociedade. Certo. Para o cidadão comum, né, familiar, enfim, fazer um acompanhamento para saber como que está o desenvolvimento da saúde, da política pública como um todo. Você acabou de dizer, o orçamento aprovado, não tem recurso. Então, assim, aonde que o cidadão, como que a gente faz uma cobrança, fica atento, onde que está essa informação, quem são as pessoas que estão à frente, né, dessa campanha, dessa luta? Existem alguns deputados e senadores mais envolvidos
com as doenças raras, que fazem parte de frentes parlamentares, que são grupos de trabalhos do Senado e da Câmara dos Deputados, que eles fazem um trabalho mais voltado para doenças raras. Então, você pode procurar e mandar e-mail para essas pessoas. Então, se você entrar tanto no site do Senado, quanto no site da Câmara dos Deputados, ou nas Assembleias Legislativas dos Estados, você ali vai achar o e-mail do seu deputado, do seu vereador ou do seu senador. Mande e-mail para eles, pergunte para eles o que eles estão fazendo para essa comunidade, como é que eles estão se posicionando em relação a isso. Esse trabalho de cobrar os nossos legisladores é extremamente importante para que todas as políticas públicas que a gente espera e todas as melhorias que a gente espera que eles façam para nós, elas só vão acontecer se a gente cobrar eles diariamente, semanalmente. Escutem um pouquinho na TV Justiça, na TV da Câmara. É muito importante que a gente escute o que eles estão discutindo, para que a gente saiba como eles estão nos tratando, como eles estão pensando em nós. Tem algumas comissões mais específicas que vão tratar mais da área de saúde, como a Comissão de Seguridade e Família, a Comissão de Orçamento, que é a de Constituição e Justiça, que é a principal. Então, a gente pode sempre acompanhar essas discussões através dessas discussões na comissão, acompanhar os projetos de leis que estão sendo discutidos no site da Câmara e do Senado, porque ali eles têm todo um acompanhamento em tempo real de como está e onde está, fui atacada, de como está esse projeto de lei. Então, essas são as formas que nós, sociedade civil e sociedade em geral, podemos cobrar as atitudes dos nossos legisladores. Lembrem quem vocês votaram nas eleições para deputado, senador, vereador. Isso é muito importante quando a gente fala de política, de legislativo e de executivo. Eles são os nossos representantes. A gente precisa lembrar e cobrá-los disso. Exato. Mira, a gente já está meio que caminhando para o final. Eu queria passar a palavra para você agora em dois sentidos. Para você meio que falar, não existe uma sequência, porque acho que cada caso é um caso, mas de um fluxograma, contextualizar de uma maneira mais sequencial, assim, minha primeira pergunta, preciso de uma assistência, o que faço? Então, se ela está disponível, se ela não está, quem que pode ajudar, quem que não pode, só para deixar esse caminho assim, bem claro para o nosso ouvinte. E depois, assim, antes do desfecho, se você achar que ainda tem algum assunto que vale a pena a gente conversar, que vale a pena você falar sobre, fazer alguma orientação extra do que ainda não foi feito, por favor, pode continuar. Vamos lá, então, recapitulando. Você faz um acompanhamento com algum médico por causa de alguma suspeita de uma doença rara ou de uma doença crônica. Tenham sempre uma pastinha com os seus documentos pessoais, com os seus exames mais recentes, e peça para o seu médico sempre um relatório um pouquinho mais completo, falando sobre o seu acompanhamento, sobre a sua suspeita. Fechado? Eu quero muito dar entrada no LOAS, que é o benefício para pessoas com deficiência e que tem baixa renda. Ótimo. Pegue esses documentos, marque um horário na Previdência Social, no INSS, cheque ali no site os documentos que você precisa levar e vá pessoalmente. Mas eu não consigo ver. Converse com a assistente social do hospital onde você faz acompanhamento. Elas ali podem te ajudar com todos os pormenores, com todos os documentos que você precisa ter. Mas essa pastinha que você precisa sempre deixar organizada é essencial para que você converse com a diretora da escola do seu filho, converse com o seu empregador, se você é cuidador,
para que você converse com qualquer pessoa de quem você precisa explicar porque você está pedindo algo. Eu sempre digo que é a única forma de a gente não é se defender, que a gente pode solicitar, e a pessoa que está vendo, que não vai conhecer uma doença rara ou não entende muito, ela pode compreender e tentar te ajudar. A gente precisa ajudar quem quer nos ajudar. Então, quando a gente dá elementos para essa pessoa, isso é sempre importante. Quando a gente fala de aposentadoria, a mesma coisa, tem essa sua pastinha, pede para o seu médico sempre fazer um relatório atualizado, lembrando que relatórios têm um prazo de validade, normalmente eles aceitam até 3 meses, então conversem com seus médicos para sempre ter um relatório atualizado, para que vocês possam pleitear nos órgãos públicos os seus direitos a sua aposentadoria, o seu direito ao transporte, tá? Lembrando que se você mora numa cidade e não tem o tratamento que você precisa nessa cidade, o município é obrigado a te levar para essa outra cidade através do tratamento fora de domicílio, certo? Tenham sempre os seus documentos organizados, atualizados, cópias legíveis e dentro de uma pasta. Se você for menor ou se você for representante de uma pessoa, sempre tem um documento seus também e o de representação dessa pessoa. Acho que isso é o mínimo para que você comece a solicitação de qualquer direito, de qualquer benefício social que existe à disposição das pessoas no Brasil. Muito bom. Eu acho que isso é muito esclarecedor e eu acho que vai ajudar, assim eu espero, né, que é um dos objetivos do Unfoque, de fato essa orientação, essa informação chegar a quem realmente precisa dela, né? E aí, mais algum assunto? Você acha que tem mais algum ponto questionável? Ou eu posso solicitar algo inspirador? Não, eu acho que é isso. Se eu puder dizer alguma coisa, se você está com medo de voltar ao hospital para fazer o seu acompanhamento, volte aos hospitais, façam os acompanhamentos, façam os seus exames, não interrompam o acompanhamento de vocês. Doenças crônicas e raras, elas precisam ser acompanhadas com frequência. Eu sei que a Covid assustou, a gripe também, mas é muito importante que a gente faça o acompanhamento, para a gente saber com que a gente está lidando, se a doença evoluiu, se você precisa de um outro apoio, de alguma outra terapia de suporte, então voltem aos hospitais e fazer os seus acompanhamentos adequadamente. Isso é algo que a gente está enfrentando com os nossos assistidos que estão com medo de ir até o hospital fazer os acompanhamentos com seus médicos por causa da pandemia. Então, isso é muito importante também. Certo. Ótimo lembrete. Amira, por favor, agora sim, é uma pergunta muito pessoal, mas eu acho que ela faz muito sentido para o que a gente busca com essa série, né? Com esse programa. O que de fato inspira a Mira acordar cedo e aplicar o conhecimento que foi adquirido numa faculdade que talvez você não imaginasse estar aí lá atrás, né? Mas o que te inspira todos os dias a dedicar o seu conhecimento, o seu tempo, enfim, a essas pessoas, aos familiares, os portadores com doenças raras? Eu entrei nesse mundo através da minha chefe e do filho dela, o Dudu. O Dudu, ele fez faculdade de Direito comigo, lá em 2007, 2008, a pessoa doida. Em 2008 a gente se conheceu, e a força deles, né, tanto do Dudu, uma pessoa já com várias limitações, deficiente visual, faz um tratamento semanal de infusão, fica 4 horas dentro do hospital, de ele sempre estar ali de bom humor, sempre lutando para ter o conhecimento, e a mãe dele, que é a Regina, fazer a faculdade para ajudar o filho, ter uma associação a nível nacional, cuidando da associação praticamente sozinha. E aí ela falou em 2009, vem trabalhar comigo.
É fácil, é tranquilo, você continua estudando de manhã, você só vai atender o telefone, vai ser tranquilo. Aí o Dudu falou assim, não cai nessa história. Eu caí nessa história. Caiu. Estou aqui 13 anos depois, continuando esse trabalho. E o que me motiva é saber que, de alguma forma, o nosso trabalho salva vidas e traz um conforto para essas pessoas que já têm uma vida tão difícil. Mesmo que a condição financeira delas seja muito boa, ou uma estrutura familiar muito boa, um diagnóstico de uma doença rara, um tratamento de uma doença crônica, ela traz um peso muito grande, não só para a pessoa com esse problema, mas para o seu cuidador, para o seu núcleo familiar. Então, saber que o nosso trabalho traz algum tipo de conforto para essas famílias, e aí é com um conforto emocional, e que eles se sentem seguros, que eles sabem que o Instituto está sempre ali para ajudá-los, isso me motiva diariamente, isso me faz, e eu sei que eu posso falar por toda a minha equipe, isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais duro para que eles sejam reconhecidos pelo mercado de trabalho, que eles possam ir para a escola, que eles possam fazer faculdade, que eles possam pegar os seus medicamentos super caros dentro das farmácias de alto custo, ou até mesmo um dia, talvez, quem sabe, comprar numa farmácia normal. A gente sabe que depender do poder público não é confortável, não é o desejo de ninguém que tem uma doença crônica. Eu sempre ouço, não, eu gostaria de poder comprar o meu remédio, eu não queria ter que pedir para o Estado, não é legal, mas a gente sabe que o Estado está aí para nos ajudar e nos cuidar quando a gente não pode fazer isso sozinho. Então a gente está aqui para garantir e cuidar dessas famílias, para que elas possam se cuidar e ter uma qualidade de vida muito boa, para que eles possam ser felizes, irem além dessa doença, além desse diagnóstico, além desse tratamento, que eles possam pensar no futuro. É nisso que isso motiva todos aqui. Que ótimo. Nossa, é um trabalho, assim, gratificante, né? Eu acho que você deve ser exaustivo, não deve ser fácil, deve ser duro, deve lidar com problemas, assim, de uma realidade dura, né, dos familiares, mas eu acho que é gratificante, eu acho que vocês estão de parabéns, todas, né? Obrigada mesmo. É um trabalho que a gente tem vários sobrinhos, vários familiares, né, então assim, tem dias que são dias mais dolorosos, quando a gente perde alguém, e a gente perdeu muita gente ao longo desses 20 anos, então assim, a gente hoje está até numa fase de mudança, então a gente está revendo muita coisa, né, de documento, né, se organizando, e a gente fala assim, cara, quanta coisa que a gente passou, quantas pessoas passaram por aqui, quantas pessoas infelizmente já nos deixaram, e são por eles também, né, eles foram embora talvez mais cedo por falta do acolhimento adequado, do tratamento adequado. E aí quando a gente fala de tratamento, não é só de remédio, a gente fala das terapias de suporte também, que são muito importantes. Então isso é o que motiva todo mundo, né, saber que eles precisam ser cuidados, que eles precisam ser reconhecidos e que eles precisam ser realmente inseridos na sociedade de uma maneira real, não só fictícia, como a gente vê acontecer muitas vezes com pessoas com deficiências ou diagnósticos que assustam muito. Ótimo, ótimo, sensacional. Muito obrigado, amiga. Eu que agradeço. Acho que eu gostaria muito, eu falo isso todo final de entrevista, eu gostaria muito que esse conteúdo chegasse assim em todo mundo que precisa de assistência, que precisa entender um pouquinho melhor, que precisa olhar para o lado, entender e saber para onde vou, né? Para quem eu peço ajuda. Então, assim, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar isso conosco. Iremos fazer o melhor com esse conteúdo, com a sua fala, para realmente atingir as pessoas que precisam. Tá? Obrigada, eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar com outras pessoas, falar sobre esse tema, colocar sempre o Instituto à disposição das pessoas, se a gente puder ajudar, e eu super agradeço o tempo e a disponibilidade em ajudar essas pessoas. Pessoal,
Esse então foi mais um episódio do Up Enfoque. Nós falamos sobre políticas públicas com a Mira Wada, advogada, vice-presidente do Instituto Vidas Raras. Essa série ela tem a realização da Eleven Up, um apoio da Mox Lab e da Centodini. Eu sou Bruno Gamba, Head de Negócios da Eleven Up.